Vamos falar com Deus. Olá, queridos, bom dia, a graça e a paz do nosso adorado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos lá, vamos sim? Vamos falar com Deus mais uma manhã na presença do nosso adorado Senhor, buscando a sua graça, buscando a sua face, para que venhamos, é claro, nesta manhã de hoje, termos êxito naquilo que nós viemos fazer para a honra e glória do nome de Jesus. Mais um dia de campanha, né? Pois é, mais um dia que nós temos a oportunidade de ler a palavra, mais um dia que nós temos a oportunidade de conhecer mais esse Deus. Queridos, não tem como você conhecer Deus se você não ler a Bíblia, não tem como você ter fé se você não ouvir a palavra. A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Por que você fortalece o seu coração acerca de algumas coisas? É porque você ouviu falar. E na grande verdade, a verdade que predomina, que prevalece é a palavra de Deus, porque ela literalmente, ela é eterna, está estabelecida no céu de glória. E Deus, o Senhor, ele jamais falaria alguma coisa que ele não pudesse executar ou realizar na minha vida e na sua. Então, nesta manhã, independente das lutas que você tem passado, das chibatadas que o inimigo tenha te dado, o trabalho forçado que você tenha vivido, a falta de coragem que tenha se assenhorado do teu coração, esse pesadelo cruel que você está inserido no meio dele, Deus, o Senhor, de forma tremenda, ele tem poder de arrancar você das garras do mal, das algemas do mal e demonstrar através, aleluia, do seu infinito amor, que ele de pronto está do nosso lado para nos libertar, para nos ajudar, para nos fortalecer e o melhor de tudo, nos livrar e nos salvar, segundo a sua infinita graça e a sua infinita misericórdia. Então, nesta manhã, eu quero que você tome posse dessa palavra do Senhor. A minha e a tua casa, elas são literalmente projeto de Deus. E Deus, o Senhor, nesta manhã, Ele está trabalhando pela minha vida e pela tua, pelas nossas famílias, para que nós venhamos, em nome de Jesus, receber dEle nesta terra o renovo, o descanso, a paz, o milagre tão almejado para as nossas vidas e famílias. Temos vivido dias, queridos, onde as pessoas estão cada vez mais envolvidas com os seus problemas pessoais e a grande verdade, eles não estão muito preocupados de jeito nenhum com o que vão pensar, com o que vão falar acerca deles, não. Isso aí é a última coisa que se possa pensar. Eles estão preocupados com o seu próprio problema, com a sua própria necessidade, e por ocasião disso acabam que, em alguns momentos, sendo infelizes nas suas decisões impensadas, movidas só pelo primeiro momento do seu desejo. E em algumas situações, se nós não pensarmos de forma generalizada, em busca de resolver a nossa primeira necessidade, nós acabaremos de alguma forma trazendo prejuízos, às vezes irreparáveis, para o resto de nossa vida. Então, Deus, o Senhor, nessa manhã, manda que você, em nome de Jesus, perceba o que é que você está falando, o que é que você vai fazer, porque o sábio para Deus não é aquele que fala tudo o que pensa, mas aquele que pensa em tudo que vai falar. Há uma necessidade imediata de nós nos comprometermos com o reino de Deus, com o próximo, para que venhamos, em nome de Jesus, de alguma forma, sermos colaboradores na vida deles e eles sejam, em nome de Jesus, abençoados, fortalecidos, encorajados através da vida de Deus que há em nós. Então, nessa manhã, em nome de Jesus, se comprometa com aquilo que você verdadeiramente abraçou como causa para a tua vida. Deus, de forma tremenda e especial, Ele vai te exaltar, Ele vai te encher, Ele vai te conduzir, Ele vai te abençoar e o melhor de tudo isso, Ele não te deixará só, até que tenha executado tudo aquilo que Ele tem te falado, porque Ele jamais prometeria algo que Ele não pudesse executar. Então, nesta manhã, alegre o seu coração, fortaleça, aleluia, a sua fé no Senhor, que Ele, de uma forma tremenda e poderosa, está trabalhando em favor da sua vida. O Senhor, de forma tremenda e poderosa, está pelejando por você, para que o nome dEle venha a ser glorificado. Então, se nesta manhã você acordou com o seu coração pesaroso, ao ponto de desistir de tudo, Deus manda dizer, não faça isso. Eu, Senhor, te sustentarei com a minha destra fiel e te digo, não se preocupe, porque literalmente nós estamos firmes no Senhor e Ele, de forma tremenda e poderosa, nos dará suporte, nos dará o apoio necessário para que nós venhamos vencer esta peleja e o nome do Senhor venha a ser glorificado. Talvez nessa manhã você julgue, pastora Ivna, eu tenho a impressão de que eu estou caminhando sozinho em meio a essa turbulenta tribulação.
em meio a essa turbulenta luta que eu estou a vivenciar. Deus manda dizer para você nesta manhã, não olhe para a vida apenas sobre as óticas míopes da nossa impossibilidade. Olhe para a sua vida sobre a ótica de Deus. O que é que Deus quer alcançar com tudo isso? Aonde o Senhor quer que eu venha chegar diante dessa luta, diante deste problema? Se assim você fizer, eu lhe digo, Deus, o Senhor, de forma tremenda e poderosa, Ele vai dar em nome de Jesus uma grande guinada na tua vida e você contemplará em todo o tempo que você não está só. A única coisa que você precisa perceber hoje é que você não está só. Deus está no controle de tudo, ainda que nós não venhamos compreender no primeiro instante o grande repuxa que nós estamos passando. Todavia o nosso Deus, o Todo-Poderoso, Ele de forma tremenda e única forma, ou melhor, bem pessoal e particular do seu agir, do seu trabalhar, Ele vai mostrar que está pelejando pela minha vida e pela sua vida para fazer com que nós venhamos alcançar aquilo pelo qual fomos pelo Senhor chamados. Então creia, estamos vivendo um período de reconstruir. Isso, fomos convocados por Deus para reconstruirmos em ruínas, para levantar o que foi tombado, para realizar uma grande tarefa. Assim como o Senhor levantou Neemias e disse, eu, Senhor, te convoquei para erguer os muros caídos da tua família, assim também o Senhor nos conduzirá vitoriosamente até completar a obra pela qual Ele nos chamou para realizar. Então, nesta manhã, não perca o ânimo. Continue firme, meu querido, nessa jornada tão trabalhosa, tão penosa, porém, depois nós glorificaremos o Senhor pelas vitórias conquistadas através da nossa perseverança. Eu creio, querido, que verdadeiramente, eu ontem estava falando sobre isso, orar não é uma atividade fácil. Quando eu ontem me levantei ali da presença de Deus em oração, meus cotovelos doíam, as minhas pernas doíam, eu estava com os meus pés dormentes de orar, de joelhos ali na presença do Senhor, e eu estava pensando, meu Deus, como é difícil você orar. Não é fácil, incomoda, é dificultoso, mas eu creio que as mudanças que virão, elas serão literalmente assim, uma recompensa, uma gratificação da parte de Deus por reconhecer que nós entendemos que Ele sabe o que é melhor para nós. Quando nós oramos e pedimos ao Senhor que nos dê uma direção, que haja em favor da nossa vida, nós estamos ali demonstrando para Deus que verdadeiramente as mudanças virão, mas se Ele estiver no comando de tudo, certamente as coisas elas tendam a se resolverem de uma forma melhor, sem deixar nenhum prejuízo na minha vida e nem na tua vida. Então nessa manhã, querido, ainda que você diga, pastora Ivna, eu estou cansado, não pare de orar, não pare de buscar, não pare de pedir, não pare de clamar. Deus, o Senhor, manda dizer, eu estou trabalhando em favor da tua vida, eu estou trabalhando em favor da tua família, eu estou trabalhando em favor dos seus. Às vezes nós não entendemos o trabalhar que o Senhor está executando na nossa vida, mas eu creio numa coisa, aleluia, que ainda que eu não esteja entendendo, mas pela confiança que eu tenho no amor, no infinito amor de Deus, ao ponto de ter dado a sua própria vida por mim e por você, Ele também sabe o que está fazendo e como está trabalhando, para que Ele possa executar aquilo que Ele tem falado para mim e tem falado para você. Então nessa manhã espere ao Senhor. Lá no Salmo 147 versículo 3 fala que só Ele cura um coração quebrado, só Ele sara uma ferida aberta, e é por isso, querido, que hoje eu creio que Deus tenha, em nome de Jesus, o tratamento certo para a tua necessidade. Ele tem, aleluia, o diagnóstico certo, a fórmula certa para atingir o nível de cura que a tua alma necessita. Por isso, em nome de Jesus, se você nesta manhã acordou com o coração pesaroso devido às grandes lutas que você tem passado, não te atribula. Confia, pois, no poder do Salvador, porque nesta manhã Deus ainda está, aleluia, no comando de todas as coisas, e Ele vai fazer com que você enxergue, aleluia, ainda que é por meio de muitas lágrimas. Está escrito em Apocalipse 21:4, e Deus enxugará do nosso olho toda a lágrima. E eu creio nesta manhã que, independente da minha dor, da minha tristeza, do meu pesar, seja aos olhos de quem veja literalmente
inconsolável, Deus o Senhor, Ele nos prometeu que nos daria um alívio, que nos daria um consolo e que resolveria a nossa problemática. É por isso que nós estamos aqui, querido, buscando no Senhor ajuda, buscando no Senhor direção, buscando no Senhor equilíbrio. E Ele, do trono da graça, nos renova, nos fortalece e nos encoraja. E ainda nos dá uma perspectiva de vida nova, segundo a minha não, segundo a tua não, mas segundo a sua própria direção. Nesta manhã, como valente que tu és, levanta-te na presença do Senhor e não desista. Deus, o Senhor, Ele manda que você e eu venhamos persistir, insistir e nunca desistir. Se nós temos do Senhor, aleluia, essa ordenança na nossa vida, então não temos nada do que ficar abalados diante desse grande levante. Hoje de manhã uma moça falou para mim de forma muito clara, uma serva de Deus: pastora Ivna, não fique triste com aquilo que você ouviu agora. E eu disse: não, minha filha, é porque independente de ser pastor, independente de ser doutor, independente de ser o que for, você como humano, em algumas situações, você se entristece com palavras de injustiça, com palavras de covardia, sei lá, não sei nem como utilizar a palavra nesse exato momento, mas uma palavra dura que você não merece. Você fica literalmente meio que abalado. Mas, em nome de Jesus, é nesse momento que eu pergunto para Deus: Senhor, no meu lugar, como você reagiria em meio a uma injustiça? Senhor, no meu lugar, como é que o Senhor faria diante de uma situação como essa? O Senhor disse assim para mim de forma muito clara: tente entender o outro lado e certamente você perceberá o que é que está acontecendo por trás desse coração. E ali eu fui entender que verdadeiramente tudo que essa pessoa estava querendo era chamar atenção, aleluia, para uma necessidade que ela estava a precisar. E eu, como tenho que fazer, e você também, é perdoar e relevar e desconsiderar. É isso que nós temos que fazer, querida. Entregar na mão do Senhor, não guardar mágoa no nosso coração, tentar se colocar no lugar do próximo. E Deus, o Senhor, de forma tremenda e poderosa, pelo fato de perceber a nossa maturidade, nos ajudará a caminhar mais longe, nos ajudará a ir mais profundo, fortalecerá a nossa vida e ainda vai tanger todo o sofrimento do nosso coração. Essa seta envenenada do diabo que veio para atribular você e trazer pesar, e trazer angústia, e trazer divisão, ela não vai conseguir, aleluia, atingir o êxito pela qual ela foi arremessada. Eu creio que esse dardo do capeta, essa flecha do diabo, cairá por terra e o nome do Senhor vai ser glorificado na minha vida e na tua vida. Portanto, nesta manhã, pode ter certeza, se você tem feito do Senhor a sua alegria, se você tem colocado nas mãos do Senhor a tua vida, se você tem percebido verdadeiramente que o Senhor é poderoso e está pela tua vida a pelejar, uma coisa eu te digo nesta manhã, pode ter certeza, o Senhor não deixará você cair no desespero. Ele honrará a tua vida, Ele abençoará a tua caminhada e Ele fortalecerá o teu coração para que o nome dEle venha a ser glorificado. Então, nesta manhã, você e eu perseveraremos na presença deste Deus que é todo-poderoso e Ele, do alto do trono da glória, derramará sobre a minha vida e a tua vida a sua poderosa presença. Lembre-se, querido, a nossa força não vem da nossa própria condicionante humana. A nossa força vem do Senhor. Quantas vezes estamos com o nosso coração totalmente em frangalhos, diante de uma luta tremenda que nós estamos passando e o Senhor verdadeiramente mostra, prova para mim e para você que verdadeiramente a nossa força não está no nosso próprio braço, mas está na nossa confiança em Deus. Quando colocamos nele, literalmente, a nossa confiança, nós conseguimos ficar calmos em meio a uma situação adversa. Nós conseguimos relaxar em meio à opressão e a pressão do momento que nós estamos vivendo, porque verdadeiramente a nossa força não está baseada naquilo que nós vemos ou no esforço que nós venhamos fazer pelo nosso próprio braço. Ao contrário, nesta manhã, se os nossos valores estão sujeitos àquilo que nós aprendemos através da palavra, pode ter certeza que Deus, o Senhor, de você se agradará e nos dará o verdadeiro e o devido livramento. Estamos passando sim por lutas e adversidade. A reforma vai ser grande, mas o resultado vai ser maravilhoso para
para Deus constituir, aleluia, uma nova vida, um novo tempo na tua casa e na tua família. Deus tem, é claro, propósitos superiores ao nosso. Deus tem, é claro, planos maiores do que o meu e o teu. E eu creio, e é por isso que falo que Deus, o Senhor, está fazendo assim uma grande reforma na nossa vida. E Ele vai remover tudo aquilo que não presta. E Ele vai tirar tudo aquilo que atrapalha. Deus vai quebrar as algemas, aleluia, desse maldito vício que te aprisiona. Deus, o Senhor, nesta manhã, Ele vai cumprir com a sua promessa. Você que outrora era para os seus pais, para a sua família, um verdadeiro desastre. Isso, Deus o Senhor também vai fazer de você um grande testemunho de vida. Deus faz assim, Ele pega coisas que em outrora eram grandes demais em proporção de tribulação, de tristeza, de desânimo, de desgosto, e transforma num grande milagre para que o nome dele venha a ser glorificado através da tua vida. Portanto, nesta manhã, querida, em nome de Jesus, quem ouviu muito falar mal de você, vai ouvir também falar muito bem do que Deus vai realizar através da sua vida. Então, nesta manhã, não desanima. Deus está no comando de todas as coisas. Ele sabe como prover, Ele sabe como realizar, Ele sabe como fazer, Ele sabe como executar aquilo que Ele sonhou e disse na minha vida e na tua vida. Talvez nesse primeiro momento, em meio a essa grande oposição, em meio a esse choque que você tem vivido, você não consiga ainda enxergar o trabalhar de Deus através desse momento na tua vida. Mas nessa manhã, pode ter certeza, em meio às oposições, em meio aos reveses, em meio aos ventos contrários, Deus, o Senhor, está trabalhando na minha vida e na tua para fazer executar aquilo pelo qual Ele deseja realizar através da minha vida e da sua vida. Nesta manhã, Deus, o Senhor, Ele nos tirará, aleluia, da marginalidade, ou seja, de um lugar desprezado, e nos colocará em nome de Jesus no centro, quando Ele executar, quando Ele realizar, quando Ele fizer, quando Ele terminar esta obra, para mostrar que verdadeiramente Ele é Deus. Eu creio, querido, que nesta manhã, aquilo que o Senhor tem falado, Ele vela para cumprir. Eu sei que no primeiro momento da luta, no primeiro golpe, nós ficamos meio que atordoados, sem saber sequer aonde estamos. É normal, querido, no primeiro momento da luta, ficarmos atribulados e até esquecer do poder deste Deus. Mas nesta manhã, nós iremos em nome de Jesus nos recompor. Nós iremos agora nos aquietar. Nós iremos agora perceber que Deus, o Senhor, do nosso lado está, pelejando pela minha vida e pela tua, porque verdadeiramente para isso que fomos constituídos, para a honra, para a glória e para o louvor do nosso Deus. Lá no Salmo de número 46, nós temos uma forma explícita de enxergar que o Senhor tem sido para nós um provedor, um protetor, um assegurador da nossa vida. Por isso, creia, Ele é o teu refúgio, a tua fortaleza em dias de tribulação. Não temas, porque ainda que a terra trema e os montes se abalem no meio do mar, todavia o Senhor, de forma tremenda e poderosa, lá do seu alto do trono da glória, Ele nos dará graça, nos sustentará, e essa mal notícia se transformará, aleluia, num conto de milagre. Portanto, em nome de Jesus, eu quero que você guarde no seu coração a firme convicção de que Deus, o Senhor, está no controle de tudo. Ele está no controle da nossa vida. Não pense, aleluia, que essa luta que veio contra você e contra mim, contra a nossa casa, contra o nosso trabalho, contra as nossas finanças, contra a nossa família, elas vieram literalmente para nos destruir, porque literalmente elas, com certeza, elas podem até nos entristecer, nos causar algumas lágrimas, mas em contrapartida, Deus, o Senhor, manda te dizer para mim e para você nesta manhã, que Ele continua controlando todas as coisas. Ele está no comando, Ele está no controle, e essa sua oração não ficará sem resposta. É isso que eu e você precisamos saber. Essa nossa oração não ficará sem resposta. Ainda que muitos tenham levantado altar na umbanda, na feitiçaria, no mal, com orações contrárias contra a tua vida para te atrapalhar, para te destruir, nesta manhã o que eu e você temos que guardar no nosso coração é que verdadeiramente a última palavra é a de Deus, e é Ele que sabe o que faz. Por isso, nessa manhã, não se renda.
Ainda que você esteja com seu coração quebrado, ainda que você esteja machucado, ainda que você esteja atribulado, não se deixe levar, aleluia, pelas palavras depreciativas ou negativas que você tem ouvido. Nesta manhã, em nome de Jesus, caminhe sobre a perspectiva de um novo dia, de uma nova vitória. Não importa como o seu dia começou. Talvez ele tenha começado difícil, com críticas, com palavras duras, com palavras depreciativas, com palavras negativas, mas eu e você vamos decidir como vamos passar o resto do nosso dia. Como você quer passar o resto do dia? Atribulado, angustiado, acabrunhado pelos canos de parede? Quer ficar emburrado que nem um burro empacado que não vai para frente nem para trás? Você decide. Mas se nessa manhã você quer, em nome de Jesus, que o seu dia termine bem, então bota um sorriso nessa cara, desfaz essa tromba e olha para o céu. Olha, porque todo dia Deus com certeza tem algo novo para te revelar. Não tem um dia sequer que as nuvens estejam todas iguais. Não tem um dia sequer que o dia amanheça do mesmo jeito. Sabe por quê? Porque Deus, o Senhor, já preparou o cenário da terra antes de nós acordarmos, para que nós venhamos parar e olhar as grandezas desse Deus. Sim, querido, olhe para o céu, porque verdadeiramente Deus, o Senhor, tem algo para falar contigo nesta manhã. Ele sabe, Ele pode, Ele cria, Ele movimenta, Ele nos conduz, Ele nos fortalece, Ele nos aquieta, Ele nos alivia, Ele nos conduz vitoriosamente, Ele provê para a nossa vida, Ele nos acompanha, Ele nos exalta, Ele nos treina, Ele nos habilita, Ele nos fortalece, Ele nos vivifica, Ele nos enrijece em momentos de tribulação, para que nós venhamos ficar que nem uma virga, isso mesmo, fortes, aleluia, segurando esta carga imensa sobre as nossas costas, e não vai tombar, esse negócio não vai tombar, porque Deus, o Senhor, é maior, e Ele está comigo, e Ele está contigo para nos dar vitória nessa caminhada. Portanto, permaneça firme na presença do teu Deus, porque Ele de forma tremenda e poderosa restaurará a tua sorte e te devolverá aquilo que você foi roubado, assaltado em dobro. Foi assaltado em lágrimas? O Senhor te restituirá. Foi assaltado em finanças? Deus te restituirá. Foi assaltado nas emoções? Deus te restituirá. Deus vai cessar essa dor, e grande vai ser o testemunho que você vai ecoar nos 4 cantos da terra, pelo Senhor ter restaurado a tua sorte. Não foi assim que Ele fez na vida de Jó? Ele não restaurou o seu último estágio melhor do que o do primeiro? O que é que eu posso pensar diante dessa grande luta? Que se eu dependo de Deus e me contento com o seu imenso amor, com o seu trabalhar, com o seu prover, Ele com certeza trabalhará para o meu crescimento e para o teu crescimento também. Então celebre esse momento de luta, na certeza de que o Senhor já preparou o dia da minha e da tua vitória. Eu não sei como Deus vai fazer, mas nessa manhã eu creio num Deus que trabalha nos mínimos detalhes da nossa vida, para que no fim dele tudo venha cooperar para o nosso bem. A Bíblia diz em Romanos 28, ou melhor, 8:28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E eu creio nessa verdade, eu creio nessa palavra, eu creio naquilo que está escrito. E é por isso que nessa manhã, independente de você estar se sentindo ameaçado devido a esta palavra dolorosa que você ouviu, devido a essa luta terrível que você tem vivido, devido a esse amargor tremendo que você tem experimentado, não seja pessimista. Olhe para a vida agora sobre as óticas vitoriosas do reino. E eu creio que o nosso Deus, o Todo-Poderoso, Ele está trabalhando de forma muito linda para dar o fim que você está esperando. Deus está esculpindo, aleluia, uma nova história. Ele está te moldando para que você venha resplandecer a glória de Deus. Ele está trabalhando para mudar o curso da tua história. Eu não tenho a menor dúvida que Ele desmantelará toda a fúria do mal, desarmará toda a armadilha do mal, e Ele vai mostrar para você que ainda que os teus irmãos, que nem os irmãos de José, que intentaram contra ele, vendendo como escravo para o Egito, Deus, o Senhor, entrará com a providência e transformará toda essa tragédia da tua vida em verdadeira bênção, em verdadeira provisão do trono da graça para a minha vida e para a tua. Portanto, suporte esse tempo, aguarde no Senhor. Deus, o Senhor, está entrando agora com a providência, está cuidando dessa ferida, está fazendo agora, em nome de Jesus, um desinfeto na tua casa, na tua família, está fazendo aquela velha faxina na tua mente, na tua alma. E eu creio, aleluia,
que aquele que não só liberta, como restaura, está construindo hoje algo novo para a minha vida e para a tua. Não deixa, aleluia, com que o ódio, com que a mágoa, com que o ressentimento se assenhore do seu coração. Nesta manhã, em nome de Jesus, Deus, o Senhor restaurador, Ele te honrará e Ele de forma tremenda e poderosa agirá com graça para abençoar a você e a sua família. Então, nesta manhã, vamos orar e apresentar, pois, a nossa vida, a nossa família, os nossos fundamentos na mão do Senhor. Ainda que Satanás tenha tripudiado no teu coração e tenha tentado injuriar você, nesta manhã nós iremos, em nome de Jesus, nos apropriar das promessas que Deus, o Senhor, nos fez. E vamos crer que Deus, o Senhor, da sua santa morada, do seu trono santo, está tudo sondando e vendo para conduzir o seu povo em vitória. Portanto, em nome de Jesus, não permita com que Satanás, o agoureiro do inferno, ele entre, aleluia, na tua vida e destrua a tua casa. Nesta manhã, nós iremos perceber, nós iremos enxergar, nós iremos idealizar aquilo que nós queremos no Senhor, e Ele, o Todo-Poderoso, o Conselheiro, o Maravilhoso, o Príncipe da Paz, Ele nos conduzirá em vitória e o nome dEle vai ser glorificado na nossa vida. Nesta manhã eu quero que você ore e entregue a sua vida, a sua família na mão do Senhor. Deus, o Senhor, de forma tremenda e poderosa, agirá, investirá, movimentará na minha vida e na tua, e o nome dEle vai ser glorificado através de mim e através de você. Portanto, em nome de Jesus, nesta manhã, creia, Deus está pelejando por nós. Ele nos dará um sinal de que Ele está agindo em favor da nossa causa. Eu não sei, aleluia, o que os teus inimigos têm planejado contra você, mas uma coisa eu tenho certeza no meu coração, que assim como Deus, o Senhor, deu vitória no passado aos seus queridos, Ele nos dará também, porque Ele é um Deus poderoso que jamais falhará. Oremos ao Pai. Espírito Santo, na tua presença, Senhor, estamos nessa manhã e eu te apresento a vida do teu povo que tem buscado, que tem confiado, que tem se submetido, que tem obedecido a tua palavra. Que tu possas, meu Senhor, neste momento, nos tomar pela nossa mão direita, aterrar o nosso vale e nos elevar aos montes para o dia da exaltação. Meu Deus, eu sei que cada passo que temos dado, aleluia, confiantes por fé, não tem sido fácil, porém o Senhor, de forma tremenda e poderosa, já está com o teu braço estendido, ajudando, encorajando, cuidando, movendo, provendo, ajuntando, trazendo, levando, medindo, capacitando, assinando e trabalhando, aleluia, na vida do teu povo. Nesta manhã, diz o Senhor para ti: porventura não sabes tu que esse é um tempo de aprendizado? Porventura não sabes tu que eu estou te treinando? Porventura não sabes tu que eu estou trabalhando no teu caráter? Porventura não sabes tu que és tu para mim como árvore plantada junto aos ribeiros de água? Tu se esqueceu que a árvore tem as suas estações? Se porventura tu se esqueceu, eu quero te lembrar. Talvez nessa manhã você esteja passando aí por um inverno, mas quando a ceifa vier, pode ter certeza, as suas folhas voltarão, os frutos se darão, a flor brotará e o nome do Senhor vai ser glorificado através de você. Nesta manhã, deixa Deus trabalhar. Ele está no comando de todas as coisas e manda te dizer: não duvida, eu tenho na minha mão o poder de modificar, de trabalhar, de quebrar, de refazer. Nesta manhã, na Caçuí, Mantuí, Managaia, Deus está dando uma ordem em favor da tua vida e Ele manda te dizer: que coisa tão grande é essa que Deus não pode contemplar e que não pode resolver? Que coisa tão embaraçada é essa que Deus não possa desfazer esse emaranhado do mal para dar vitória à tua vida? Que situação tão perigosa é essa que o Senhor não possa resolver ou desfazer esse intento de Satanás? Eu sei que tu tem andado fadigado, eu sei que tu tem andado cansado, mas tu se esqueceu que eu sou a força do aflito, que eu sou a ajuda do fraco, que eu sou, aleluia, o alimento do faminto, que eu sou a luz do cego, que eu sou a força, aleluia, do desanimado? Levanta
Levanta-te, pois, na minha presença, porque nestas últimas horas, assim como o Senhor te falou, Ele vai fazer. Ele sabe o precipício que tu tá, Ele sabe as amizades que tu fez, Ele sabe como desfazer esse levante do mal contra a tua vida e te conduzir agora em vitória. Porventura tu te esqueceu, Gegenevácia de Meneguécia, tu se esqueceu que tu é escolhido de Deus, que desde os confins da terra Ele te separou e te levantou como profeta? Eis que o Senhor não te rejeitará. Eu te escolhi e digo, pois, para ti, confia que eu, Senhor, te darei a força e te ajudarei conforme a tua necessidade, para que o meu nome seja glorificado na tua vida. Eu te sustento com a minha destra fiel. Eu te ajudo. Sei que tu é pequeno, sei que tu é fraco, sei que tu é só, sei que tu não pode, mas eu posso. Eu posso. E digo remenegaciaia. Deus está movimentando as águas agora e está trabalhando em favor da tua vida. Diz nessa manhã o Senhor para ti: neste deserto, não te preocupa, porque tu não estás só. Não te faltará o que vestir, nem o que comer, nem o que calçar, porque eu sei e conheço a tua necessidade e suprirei, porque sou Deus. Talvez você não esteja entendendo e quem está do teu lado diga ou pense que você não está com o Senhor. Você está sozinho. Mentira do diabo. Você tem um Deus por sua defesa, você tem um Deus que pela tua vida peleja e você tem um Deus que vai te exaltar, porque tu tens nele confiado. Meu Senhor da glória, estende a tua mão de poder sobre a nossa vida. Dá, meu Senhor, força ao aflito. Continua trabalhando pelo teu povo. Supre a nossa necessidade. Abre portas aonde não tem. Quebra todo o levante do inimigo contra a nossa vida. E nos ajuda, meu Senhor, a pelejar, a caminhar, a não desistir daquilo que tu tens sonhado para a nossa vida. Aleluia, para a nossa família. Continua conosco e dá-nos a tua graça, pois é em nome de Jesus que eu te oro e pela fé já te agradeço. Amém. E graças a Deus, que Deus em Cristo vos abençoe, que Deus seja louvado em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. E graças a Deus. Na FM Gospel tem Gospel em Vila Medeiros.